Muito bem, minha gente, vamos para a nossa terceira aula, né? Sobre a questão da cultura, sobre a relatividade cultural, tá? Gente, o assunto que eu vou abordar agora é sobre o respeito à diferença e a tolerância, tá? O que é a tolerância? É como eu tolero o outro. A gente tem acompanhado que as pessoas estão cada vez mais intolerantes e cada vez mais desrespeitando a diferença do outro. Embora a gente esteja aqui construindo, né, e desconstruindo conceitos para isso, é muito difícil você aceitar o outro. Eu gosto de vermelho, o outro gosta de azul, tá? Mas por que eu tenho que me incomodar com a preferência do outro, tá? E a gente tá trabalhando sempre nessas discussões, porque eu penso assim, eu trabalho com vocês a desconstrução desses conceitos. A família trabalha de outro modo, a igreja trabalha de outro modo, o grupo social de vocês trabalha de outro modo. Então é um trabalho constante de desconstrução e construção de conceitos, tá? Então assim, o que seria, né? O que é a tolerância cultural, né? A gente sabe que os seres humanos, eles são muito diferentes, tá? Nas suas características físicas, nas suas características culturais e nos aspectos de organizar a sua vida, de organizar a sua sociedade, tá? Também são diferentes no acesso à riqueza material e à riqueza simbólica. Existe diferença entre os povos, né? E diferenças entre os povos de uma mesma nação. O Brasil é totalmente diferente. Nós aqui no Sul somos diferentes do povo lá do Nordeste, tá? Nós temos as nossas diferenças culturais dentro de um mesmo espaço cultural que é o Brasil, de um mesmo povoado que é a nação brasileira, tá? Então, assim, também há muita diferença entre as crenças religiosas, né? Os valores, o modo de estabelecer os laços familiares, o modo como a gente assume os papéis de homem e mulher. Então, tudo é muito diferente, tá? As pessoas são muito diferentes, os seres humanos são muito diferentes, tá? É difícil lidar com as diferenças do outro, como eu sempre tô falando em aula para vocês, tá? A pluralidade cultural tenta entender, né, o que é. Eu tô trazendo aqui um conceito novo para vocês, tá? O conceito de plural, ou seja, de várias culturas, tá? E a pluralidade cultural, ela tenta entender por que nós, humanos, embora sejamos uma única espécie biológica, desenvolvemos modos de vida tão diferentes e conflitantes, minha gente. Porque geralmente dá conflito. O jeito que o outro fala, o jeito que o outro se veste, o jeito que o outro se alimenta, né? Tudo isso são, principalmente a área de religiosidade, é muito tenso. As pessoas não aceitam as crenças do outro, tá? Então a gente tenta entender, né, por que os seres humanos, embora pertençam à mesma espécie, eles desenvolvem modos de vida tão diferentes, tão conflitantes, tá? Isso pode se dar aí pela questão das diferenças culturais, né, porque nós nos tornamos humanos quando convivemos e aprendemos com outras pessoas na cultura de origem, tá? Formamos a nossa personalidade a partir dessa convivência e a gente elabora planos de vida também, né? Quando a gente convive com os outros, se espelha nos outros, tá? Os nossos sentimentos e desejos também são moldados conforme aí os desejos das outras pessoas, por incrível que pareça, tá? Ou seja, a gente participa de um mundo cultural e a gente partilha um conjunto de referências sociais com as nossas relações, né? Aqueles que a gente convive, tá? E todas as culturas humanas criaram modos de viver coletivamente, organizando a vida política, relacionando-se com o meio ambiente, o modo de trabalhar, o jeito de distribuir e trocar as riquezas que a gente produz, tá? As sociedades desenvolvem, né, as culturas humanas desenvolvem linguagens, manifestações artísticas e religiosas, mitologias, valores morais, vestuários e moradias. Todo mundo vai desenvolvendo, cada um tem um jeito próprio, tá? E a pluralidade cultural indica esse acúmulo de experiência humana, que é um patrimônio da humanidade, que é um patrimônio de todos nós, tá? Algumas pessoas elas não valorizam, né, essa produção humana, essas experiências, né, mas isso é um patrimônio nosso. Olha, pouco legal o jeito que vocês
aí pegam os talheres, olha que legal o jeito que vocês produzem aí o alimento. Tudo isso é uma experiência humana, mas que tem a ver, que embora não seja a minha prática, né, ela tem a ver muito comigo, porque o outro é um ser humano diferente, eu posso agregar isso à minha experiência, tá? Por quê? Isso enriquece a nossa vida, tá? Por quê? Porque ela vai ensinando a gente maneiras de existir diferente, tá? Uma maneira de existir socialmente diferente, de existir e de criar e recriar o futuro, tá? Quando eu, por exemplo, eu tenho uma prática de fazer alguma coisa e isso não tá mais dando certo, tá? Quando eu convivo com outras culturas e eu vejo essa experiência boa deles, eu posso aprender, eu posso tirar algo de bom disso, tá? Então, gente, eu já passo para o próximo tópico, né? Ainda aqui discutindo essa questão da tolerância e da diferença, porque a aula fica muito longa e é muito difícil de postar. Então, assim, assistam a próxima aula aí, tá bom?